Preparados, minha gente? Quando eu dei um spoiler para vocês sobre o que ia ter na segunda temporada do Clientize-se, eu falei que ia ter uma indústria. Dei esse spoiler aí. Não é normal ou comum, não sei. Acho que o termo não é normal, acho que é comum. A gente vê experiências tão relevantes sendo feitas fora da tecnologia, fora da recorrência, fora do SaaS. Então hoje eu estou inspiradíssima para o nosso papo. Eu sou a Hobbs, sou a podcaster, a hoster, a âncora deste programa que você está assistindo. Eu espero que você tenha assistido a primeira temporada. Eu espero que você esteja acompanhando toda esta segunda temporada, porque já tivemos convidados incríveis passando por aqui, como o Reclame Aqui, que eu sei que todos vocês amam. Todos vocês têm na pauta lá, ó, do trabalho. NPS, Reclame Aqui, CSAT, SES, né? Lembrando que CSAT, SES e NPS, vocês vão contar com a Index, tá? A Index, que é a realizadora aqui deste programa podcaster, que faz este negócio acontecer junto comigo, junto com vocês. Então, conheçam a ferramenta também. Entendam essa famosa sopa de letrinha que acontece no mundo da tecnologia e do SaaS. Mas eu quero descobrir se a sopa de letrinha existe na indústria também. Estou curiosíssima. E para responder tudo que a gente quer saber sobre experiência na indústria, temos aqui. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. Aqui, Renata. E temos aqui Graziele. Graziele, Renata, sejam muito bem-vindas. Vocês são da CNH Indy Indústria. CNH Industrial. Industrial. Isso mesmo. Já vem no nome, né? O que vai ser difícil, esse programa vai ser muito bom, minha gente. Ótimo. Tô muito feliz de receber vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, por nos receber aqui. Acho que é uma felicidade bem grande de estarmos aqui representando todos os outros 10 mil colaboradores da CNH Industrial na América Latina. Então, estamos satisfeitíssimas de estar tendo esse tempo e a dedicação de vocês para que a gente possa dividir um pouco também do nosso mercado. Com certeza. Legal. Obrigada novamente também. Faço as palavras da Grazi as minhas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é uma experiência nova, né? Uma nova experiência para a gente. E que isso perpetue aí os próximos episódios. Vamos inspirar outras indústrias. Sim. Isso aí. Muito bem. E vamos inspirar outras mulheres, porque este programa é de empoderamento, Muito minha bom. gente. Gostamos. Excelente. Mas eu quero saber mais de vocês. Quem são vocês? Renata. Quem Vamos é lá. Renata? Bom, meu nome é Renata Marchetti, mãe de 2 filhos, engenheira mecânica de Eu sempre produção. pergunto, humanos. Oi? Humanos, os filhos são humanos. Humanos, É que eu sou mãe de 2 humanos. filhos, mas eles são gatos. Ah, não. Então eu sou de 4. Ah. São 2 humanos e 2 cachorros. Então, mãe de 2 filhos, 4 filhos, então. Sou engenheira mecânica de produção. Sou formada há 20 anos, sendo 15 anos trabalho na indústria automobilística, na área justamente de processos de pós-venda, né? São processos que a gente desenha para trazer a melhor experiência para o cliente. Muito bom. Graziele. Quem é Graziele? Vou começar falando que pode me chamar de Grazi. Grazi, tá. As pessoas me conhecem como É Grazi. Graziela, Grazieli, Grazielê. Ai, vou começar contando a minha história. Graziele com S, 2 L's e E. Coisa de mãe professora, né? Ela fez ali a numerologia, deixa eu ver quantas letras tem que Acho ter. que teve esse lado. Teve? Com certeza. Muito bom. Então, meu nome é Graziele Silva. Hoje eu atuo como gerente de experiência do cliente para a CNH Industrial na América Latina. Eu comecei a minha carreira através de um concessionário, então a gente vai falar aqui de B2B, mas talvez a gente fale de B2B2C. Já vou dando alguns spoilers também. Eu comecei a carreira no caminho de atendimento ao cliente final, obviamente. Né? Sou engenheira agrônoma. Minha formação me trouxe para a área da agricultura e através da CNH Industrial eu me desenvolvi nesses últimos 10 anos, tendo a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da companhia, desde o comercial, do desenvolvimento, marketing e agora com experiência do cliente.
Legal. Que mulheres brilhantes, incríveis, com carreiras incríveis, com faculdades não tradicionais. Tudo isso é muito bom, gente. Tô adorando. Mas eu quero saber o que vocês fazem, cara? O que é essa empresa CNH? É carteira de motorista, gente? Essa é uma boa pergunta. Vocês sempre escutam essa piada, né? Sim. Escutamos, Ai, droga, escutamos. não me inovei. Sim. O que é empresa? Eu posso começar dizendo, Pode então. A CNH Industrial, ela é uma multinacional italiana que trabalha no segmento de agricultura e construções. Nós trabalhamos principalmente nas soluções ligadas à mecanização e servitização em agricultura e construções. As nossas marcas mais conhecidas, né, e divulgadas aqui dentro do país e da América Latina como um todo, são a Case Agricultura e Construções, New Holland Agricultura e Construções. Dentro do nosso grupo também a gente conta com o Banco CNH Industrial, que é a financeira e que se torna um parceiro importante dos nossos clientes para ambas as marcas e os segmentos. Porque alguém tem que dar dinheiro para esse povo comprar máquina. Isso aí. E por falar em cliente, Renata, vou chamar de Rê porque eu já tô íntima. Isso, por favor. Rê, quem são os clientes de vocês? Então, os nossos clientes são desde aqueles pequenos produtores, aquele que tem aquela agricultura familiar mesmo, que começou pequeno, que a família inteira trabalha, né, para poder produzir, até as usinas, que são os grandes clientes. Então, nós temos aí um vasto aí, perfis de clientes mesmo, e que a gente tem que trabalhar para atender esses perfis, desde o pequeno, não menos importante, até as usinas. Até porque o pequeno, se não for bem cuidado, ele não cresce. Exatamente. É isso aí. E ó, vou fazer uma complementação. A Renata, ela atua no nosso segmento de agricultura. E também para construções, nós temos um perfil muito parecido, aquele prestador de serviços, né? Aquela pessoa que trabalha em pequenas execuções ou dentro de prefeituras, fazendo a parte de pavimentação e tudo mais, até grandes empresários, né? Construtores, que também são aí parceiros das nossas marcas, né? É uma parceria mútua. Então é B2B, B2C, B2BC Posso e B2G e o alfabeto inteiro. Eu vou começar trazendo a minha visão sobre a sopa de letrinhas, né? Então, nós falamos de experiência do cliente dentro da CNH Industrial como B2B2C, Tá. né? Entendemos que é ilusão a gente falar de experiência do cliente para o nosso concessionário, né? Que é o nosso caminho direto, sem falar da experiência do cliente final, que está lá na ponta, né? A gente entende que o sucesso do cliente final é o sucesso da marca como um todo, né? E a CNH Industrial tem como objetivo fortificar a sua marca dentro dos mercados para que o nosso objetivo como um todo seja atingido. E dentro do nosso objetivo principal está conseguir entregar parceria de sucesso para o cliente. Então, reforçando até um pouquinho, né, trazendo um pouco do que ela... Eu, por exemplo, eu trabalho na área de inteligência de serviços, sou gerente da área de inteligência de serviços, que é exatamente o que ela falou, né? A gente desenha processos para melhorar a experiência do concessionário e do cliente final, né? Porque a gente tem que trazer... o concessionário, ele trabalha atendendo o cliente final, mas se ele não tiver nossas informações, nossos processos, nossa cultura, ele não vai conseguir transmitir isso para o cliente final. Perfeito. Então, a gente se complementa aí, né? Eu trabalho nessa área mais voltado para o pós-venda, para a área de serviços, né? Como um todo. E a Grazi, como um CX, é a parte da empresa inteira. O backstage, exatamente, da empresa como um todo. E curiosidade, você que já me segue, já me acompanha, já sabe quem é Hobbs, talvez você já saiba disso. Mas eu fui forjada na indústria. Tenho um orgulho de dizer isso porque eu aprendi, e não me levem a mal, mas eu costumo dizer que eu aprendi no lugar mais difícil, então todo o resto ficou fácil. Eu fiquei 4 anos trabalhando na indústria, numa empresa que era detentora de uma das bandeiras, né, que era da Case, mas eu não operava na Case, eu operava na Cummins. E a gente tinha muito essa visão de que, na época, não se falava em CS, CX, não tinha nada dessa sopa de letrinha ainda. A gente tá falando de 2010, 2011. E o pós-venda, a nomenclatura, era um pouco... é o pós-venda.
era um pouco ruim ser um pós-venda, né? Prestar suporte. Hoje a gente já vem reformulando um pouquinho essa visão que a gente tem da pessoa que faz o primeiro atendimento para o cliente, a pessoa que faz ali a parte de entrega técnica, de startup, né? Tem que fazer a implementação técnica de equipamento. Então não Sim. era algo muito tão bem visto quanto é Nobre, hoje. né? Não, hoje o pós-venda é um fator decisivo para adquirir uma máquina, qualquer produto, né? Como é que eu vou botar esse negócio para funcionar? Quem vai me ajudar? Exato. Quando a gente compra um carro, você pensa no pós-venda. Eu vou comprar um carro que não vai me dar problema, né? Ou então que eu vou ter um bom atendimento Uhum. no pós-venda. Que se eu tiver algum problema, então é isso que é muito importante trazer essa conscientização do pós-venda. Antigamente se falava muito em vendas, né? A área comercial, Ainda fala. Olha, Mas isso é um tabu, né? Existem muitas empresas que elas olham para a experiência do cliente e elas determinam que o compromisso, o desafio, o objetivo de gerar melhor experiência para o cliente é da área de marketing, é da área comercial, né? Mas não é. Algumas vezes se estende. Vamos defender o pós-venda aqui. Vamos defender. Mas eu acho que nos últimos anos a gente vê um boom muito grande de empresas com essa conscientização em relação ao pós-vendas. Nós todos somos clientes de muitas coisas no nosso dia a dia. Uhum. E isso é um fator muito decisivo no momento de selecionar quem vai ser o seu parceiro naquele negócio, né? Quem vai ser o seu fornecedor, né? Quem vai estar contigo, qual a marca que você vai escolher. E eu acho que uma questão interessante que a gente vai falar, e vocês vão perceber, sobre a história da CNH Industrial com o CX, com a experiência do cliente, é a questão de que nós não optamos por criar uma área robusta. Pega a Grazi, bota lá de gerente de experiência do cliente, na época ainda. Vou mencionar aqui o nome Maíla, nossa mestra, foi sensacional o período dela conosco também. Maíla, dá o like aqui nesse episódio. Por favor, por favor. Então, não trouxe essa figura e falou, agora a gente coloca 20, 50, 100 pessoas debaixo dela e fala, a experiência do cliente CNH industrial é responsabilidade de vocês. Não. O nosso board, a nossa alta liderança da empresa na região, ela teve um poder de compreensão através do assessoramento que foi tido de CX, de olhar para o objetivo de implementar o CX dentro da CNH Industrial como algo que precisava ser amplo. A gente precisava atingir a todos. Então, quando eu e Renata estamos aqui falando de CX, falando do atendimento, do pós-venda e de todos os outros âmbitos que a gente vai dividir aqui, a gente está representando 10 mil colaboradores que estão lá. Que estão Alguém lá está trabalhando enquanto vocês estão aqui gravando podcast. Fazendo o CX acontecer no dia a dia. E eu acho que esse percurso, essa jornada que a CNH Industrial ela vem construindo, em especial nos últimos 5 anos, ela reforça muito isso. Não é uma pessoa responsável por CX, não é uma área responsável por CX. Todos somos responsáveis pela experiência que nós geramos para o cliente. E aí, já vou embananar ainda mais as coisas, né? Eu vejo dentro do mercado que existe muito conceito. Olha, aqui nós implementamos CX, aqui nós implementamos isso, Customer Satisfaction. Aqui nós implementamos experiência do colaborador, Employee Experience. Como se fossem caixinhas diferentes, né? E quando a gente começou a emergir nesse universo, a gente entendeu, gente, não é caixinha diferente. É uma questão de interpretação. Óbvio, a gente quer a melhor experiência para o nosso cliente final. É para esse agricultor, é para esse empresário rural, da construção. É para ele que a gente quer a melhor experiência. Mas todos nós, dentro da companhia, somos clientes internos de outras áreas e de outras pessoas. Se você está numa empresa, certamente, você que está ouvindo a gente, você depende da entrega de alguém para fazer as suas entregas. E da mesma forma, alguém depende da sua entrega e isso se torna uma cadeia. E vai desembocar onde, gente? Desculpa, eu sou do interior do Paraná, então vou trazer alguns regionalismos. Né? Você vai desembocar no cliente final. Então, se você não leva para essa jornada, para essa relação,
assertividade, conhecimento, simplicidade, velocidade, Eu acho disponibilidade, que uma que são palavra os nossos também princípios. importante, né? Nessa crença cultural que foi implantada, né? Na CNH, na empresa como um todo, é a empatia, né? Então, você tem que sentir ali o que o cliente quer. Vamos nos colocar no lugar do cliente, Uhum. né? Isso eu acho que é muito importante. Acho que essa palavra, empatia, tem um significado muito grande dentro da nossa crença cultural, que é dentro da CNH, que a Uhum. gente está... Que existe aí, é um longo caminho pela frente, mas que isso já está trazendo e notórios frutos para gente. É. Uhum. E aí a gente vai falar como trazer essas vozes, os indicadores, Sim. como isso permear pela cadeia como um todo. E mais do que isso, né? Como as pessoas perceberem o outro como teu cliente, o cara que está do seu Isso. lado, Acho que né? perceber o outro é o primeiro passo, né? Como cliente é o É. segundo passo. Sim. Com Mas certeza. eu acho que, É a sem pessoa. dúvida, é o que você falou, né? É. Perceber o outro é o primeiro passo. Eu sou atuante da área de Customer Success, de CS, eu não sou atuante de CS. Então, hoje, o meu papel como profissional de mercado, eu ajudo as empresas a construírem os seus departamentos de CS. E uma das coisas que eu descobri quando eu comecei a fazer isso profissionalmente em 2016 é que eu fazia na época da outra empresa, em 2010, mas não com esse nome. Uhum. Porque ainda não se falava disso no Sim. Brasil. Mas em Fridley, que é onde ficava a nossa matriz, já existiam os processos de CS. E a gente recebia, né, o top-down de, olha, você tem que fazer o processo desse jeito. E uma das coisas que a gente executava, né, que era uma das minhas responsabilidades ali, acho que em 2012, 13, por ali, era a entrega técnica de geradores de energia. E quando a gente percebe o outro antes de percebê-lo como cliente, a gente percebia a dor da pessoa que está lá no interior, lá no aviário, tentando descarregar um gerador de energia de cima de um caminhão, que pesa umas 3 toneladas, com uma retroescavadeira. Porque ele não recebeu a orientação de que ele tem que esperar o caminhão monk chegar. Sim, sim. Sim, mas parece uma coisa tão simples, né? Né? E aí você recebe uma ligação às 6h30 da manhã do tipo: oi, Roberta, tudo bem? Aqui é o motorista do caminhão, é que o gerador caiu no chão. Deu, como assim o gerador caiu no chão? É porque o moço não quis esperar, ele quis descarregar com a retroescavadeira dele. Eu, tá, entendi, vou fazer o processo de garantia. Então, é que ele também não quis descarregar no endereço da nota fiscal. A gente tá em outro endereço, então você não vai poder acionar a garantia. Não. Desafiador, né? No Eu chorei mínimo, por né? uma hora, porque eu não achei sensato ligar pro meu chefe 6h30 da manhã. Sim. Aí eu com certeza. chorei por uma hora, 7h30 eu liguei pra ele, porque eu já achei um horário melhor, né? Então, chefe, aconteceu isso. Eu não tinha liderança no meu estado, eu tinha que ligar pra outro estado. Uhum. Eu não tinha matriz aqui. E aconteceu isso. Olha, chorar eu já tentei. Faz uma hora que eu tô chorando. Não resolveu. Você tem outra solução? É olhar pra dúvida da pessoa. É, Pro justamente. conhecimento dela, como ela resolveria naquela situação. E aí, de fato, tá, agora ela é meu cliente, então eu preciso ajudá-la a passar por isso. Eu tenho que dar a orientação correta. É isso aí. É E isso aí também é minha missão, né? Então eu tenho que desenhar processos que Perfeito. realmente tragam valor para o cliente, Uhum. né? Que tragam valor para a concessionária atender o cliente. Então a gente tem que ter essa empatia do concessionário e também do cliente final. Desde um processo de pagamento a um processo de entrega técnica, a um processo Exatamente. de suporte, de E garantia. mesmo que ele seja simples, né? As coisas mais efetivas são simples. Uhum. E isso é outra coisa, que a gente tem que trazer essa cultura da simplicidade. Começar simples, porque muitas vezes a gente desenha grandes projetos, longos projetos, né? Uhum. E aquilo, naquele momento que o cliente estava precisando, não é aquele objetivo desse projeto longo, projeto realmente Uhum. com um investimento Fazer um muito alto. MVP aqui de São solução. coisas mais simples. É isso aí. Eu acho que isso é legal dentro da nossa construção como CNH industrial, né? Então, a gente entende o CX como um todo, né? Que ele precisa permear todas as áreas e que o meu trabalho, a minha função principal é suportar as pessoas para garantir que elas consigam entregar aquilo que elas se propuseram a Uhum. fazer, né? No momento que elas aceitaram, poxa, eu vou ter um second job aqui que não está na minha carteira e que diz que eu sou responsável, que eu tenho o poder de influenciar e de mudar as coisas, né? Uhum. E quando a gente olha para isso, sobre o suportar as pessoas,
a gente olha para a questão de derrubar alguns preconceitos que se tem que são históricos, né? Bom, já vou trazer As polêmicas, quero. a polêmica. E já vou trazer uma marca minha, que talvez seja uma marca minha dentro da CNH Industrial, né? Toda vez que eu falo dessa questão de mudança, né? Eu cito muito aquela novela Gabriela. Nossa, é muito antiga, gente. Não, mas teve um 1975, remake recentemente eu aí, nem era foi. nascida. Recentemente, não tão recente. E na novela Gabriela tem uma música, eu vou ousar cantar aqui. Eu falo o tempo todo que a gente Um momento do close agora para a Por canção. favor. Eu falo que a gente tem que fugir da música ali da Gabriela, né? Que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim, Gabriela. Então, não somos Gabriela, né? Não é porque a gente nasceu assim, que a gente desenhou os nossos processos, que a gente pensou em como a gente entregaria as coisas lá atrás, somos uma empresa centenária, como eu disse, que a gente precisa continuar fazendo dessa forma, né? Não é esse o espírito, não é isso que a gente precisa. E aí falamos de cultura. Mas você não implementa o CX olhando apenas para a cultura, né? Tem que ter métrica, tem que ter governança, tem que ter uma estratégia muito robusta. Então, a Renata falou dessa questão do olhar para os processos que atendem hoje o cliente. A gente precisa fomentar isso em todos os colaboradores, os 10 mil. Nós temos um grupo muito dedicado de pessoas que hoje são chamados os nossos embaixadores de CX dentro da CNH Industrial, que são pessoas dentro da indústria, divididos em todas as áreas, que fazem parte dessas áreas, e localidades, né? Então, desde Brasil até Argentina, onde nós temos aí as nossas plantas de produção, que estão ali para provocar o status quo. Ir lá e cutucar o coleguinha e dizer, cara, você sabe que isso não é bom, você já verbalizou isso, por que a gente vai continuar fazendo desse jeito? Por que a gente vai continuar utilizando esse sistema, esse processo, isso, aquilo outro? Trabalhar no agora. E como você bem disse, é uma empresa centenária. Isso. O cliente de 100 anos atrás não se parece nem um pouco com o cliente de 2023. Bem isso Com que eu ia certeza. Só que a gente tem que ter a consciência de saber que a gente deseja muito ser o parceiro futuro também de negócio do nosso cliente, né? A gente deseja se perpetuar nisso. Então, a gente não pode olhar só para o cliente de hoje, a gente tem que olhar para esse cliente do futuro. Dentro dessa estratégia, nós temos, são 28 atualmente, 28 clusters, né? Squads, como se diz realmente, seguindo realmente a terminologia. Então, você está brincando que a indústria já está usando metodologias ágeis. Estamos. E agora de uma forma consciente, né? Então, nós temos esses 28 aí squads, que nós internamente chamamos de milestones, que estão trabalhando Que legal. a experiência futura. Eles estão trabalhando em projetos de 3, 5, 10 anos. Né? Então, ok, olhamos para o hoje, mas a gente olha para o futuro e essas pessoas estão trabalhando muito. Inclusive, Renata faz parte também de um desses squads, ela lidera um desses squads, trabalhando nessa visão de futuro também. Eu acho que isso é legal, é que as nossas pessoas, elas têm a percepção de que nós estamos cuidando dos dois e que eles fazem parte disso, que não é uma coisa da Grazi. Sim. Que é uma coisa de todos nós. Que é a empresa, não é a pessoa que naquele momento representa a empresa. E aí, a gente fala das pessoas internas, mas a gente fala também da rede de concessionários. Hoje, todos os nossos concessionários na América Latina têm lá o seu embaixador de CX, que é a pessoa responsável por fazer esse deployment da iniciativa. Tem um grupo de pessoas que estão imersas dentro do perímetro do brand, quando a gente fala da indústria, né? Então, nós temos lá a nossa área comercial, pós-vendas, inteligência de negócios, planejamento, que tem lá sponsors, PMOs, embaixadores, que estão ali para suportar e desenhar como que eu levo tudo isso que está acontecendo aqui dentro da indústria
agora para a rede de concessionários, Uhum. né? E eu sei que a gente não terminou o podcast, mas eu não posso deixar de mandar um abraço, um agradecimento gigantesco Olha no a fundo essas do olhinho figuras. daquela câmera ali, ó. Na burca dos olhos, como dissemos no interior do Paraná, e agradecer e realmente parabenizar o trabalho que todos vocês estão fazendo. Eu acho que é excepcional, tanto dentro da indústria quanto na nossa rede de concessionários. Incluso, eu creio que nossos colaboradores em Argentina também estarão nos escutando e que estarão muito contentos em saber que estão sendo representados acá também no Brasil dentro desse podcast. Alô, produção? A gente vai precisar traduzir esse episódio para 5 idiomas, tá? Obrigada. Já vamos aí, ó. Rumo à dominação, terceiro episódio, o mundo inteiro. É isso. Aí, ó, podemos. Excelente, excelente. Muito bom. Mas é vida real, dia a dia, operação. Experiência do cliente na prática, dia a dia. O que vocês fazem? Então, hoje a gente traz muita experiência do cliente final junto com a área, né? Que a gente tem uma área de field service, que é uma área de campo. Eles trazem muito essa necessidade do cliente, o que o cliente realmente precisa. E aí dentro a gente desenvolve processos, projetos de inovação, enfim. Projetos simples, processos que tragam essa experiência para o concessionário e para o cliente final. Tá? E aí, dentro da minha responsabilidade, por exemplo, a gente vai falar um pouco das pesquisas, né? Sim. Que é o que traz muita informação. Então, hoje a gente faz as pesquisas com a Index. Então, a gente faz as pesquisas de satisfação de serviços, né? A minha responsabilidade é serviços, mas é feito uma pesquisa mapeando toda a jornada do cliente na CNH. Então, a gente começa lá desde a experiência de compra, entrega técnica, depois serviços. Então, a gente tem o NPS de serviços, de produto, enfim. A gente consegue mapear toda essa jornada do cliente através das pesquisas também. Pergunta bem aleatória. Tem 10 mil colaboradores, atende o mundo inteiro. Quantos clientes vocês têm respondendo pesquisa? Posso falar o número? Vou falar o acumulado. Pode falar. Eu vou falar isso porque eu recebi o reporte ontem Olha do só. Matoso, da Index. Obrigada. Junto da Maria. Obrigada por falar do realizador. Estamos garantindo a próxima temporada. O nosso reporte, nós superamos 24 mil pesquisas realizadas dentro desse ano. Então, acumulado até agora, finalização de novembro. Isso. São 24 mil contatos com clientes de toda a América Latina que trazem essa visão e esse insumo. Eu acho que mais importante do que entender essa questão da clusterização de promotores, neutros e detratores, tem a gente conseguir, através da ferramenta que foi disponibilizada, entrar no deep dive e entender, tá bom, e agora, onde eu trabalho para fomentar aquilo que é bom dentro da empresa? Mas não era só abrir uma pasta no Drive, colocar lá pesquisas 2022 e seguir para 2023 e vida que segue? Jesus amado, Jesus amado. Não, e ainda complementando, a gente isso você acabou de falar, os 24 mil pesquisas, 2022. Desde 2015, que é quando nós começamos as nossas pesquisas, junto com a Index, a antiga Quest, a gente já tem mais de 110 mil pesquisas realizadas com os clientes. Taxa de resposta. A nossa taxa de resposta a nossa conversão é muito boa. Nós temos, em termos... aí também eu tenho o número certinho, 35% de conversão de pesquisas. Altíssimo. As pessoas estão com inveja em casa agora. Comprem fitinhas vermelhas. Como eu falei, né? Eu contei um pouquinho. Eu vim do mundo automobilístico. E o mundo automobilístico, realmente, a taxa de conversão é de 10% a 15% estourando. Assim, muito. Eles estão muito felizes com 15%. Sim, nós temos 35%. É um trabalho árduo, né? Nosso com a Index, né? De realmente sempre estar atrás. Muitas vezes, hoje, a gente percebe que o cliente já não quer muito mais ser contactado. E mesmo assim, a gente tenta contactá-lo de uma forma que não vá realmente atrapalhá-lo, né, invadir na sua rotina, né? Mas é realmente uma conversão muito boa e, enfim... Eu costumo falar, imagina se todos os teus fornecedores quisessem fazer uma reunião de sucesso por mês de, sei lá, 30 minutos. Que horas que a gente ia trabalhar? Verdade. É justamente bem isso. Por aí. E eu acho que toda vez que a gente tem aí um cliente disposto a responder e trazer a sua visão,
eu acho que a gente tem que ter o compromisso de realmente dar ouvidos àquilo que está vindo. E eu acho que a estruturação que nós temos hoje dentro da CNH Industrial, ela propicia isso. Ela propicia o dar ouvido, o entrar no deep dive do que eu preciso tratar. E não somente do retorno direto para o cliente, que é importantíssimo. Né? Então, nós temos toda uma estratégia com os hot alerts, quem é da rede de concessionários sabe, essa é a terminologia que a gente utiliza, que é de entender aquela verbalização e tratar no corpo a corpo, né? Mas fora isso, como que a gente evita que esse próprio cliente ou que outros passem por isso no futuro? Por isso que talvez está tornando esse cliente um detrator, né? Então, nós temos muita segurança com tudo isso que foi construído. E, cara, tem um data analytics ali surpreendente. Surpreendente. Para que a gente possa realmente tomar as melhores decisões. Alimentar as áreas, para que essas decisões venham deles. O que me leva à minha próxima pergunta, Vai que lá. é... Brasil, país continental, né? 35 tipos de cultura diferentes só aqui dentro. Só que vocês são uma empresa internacional. Somos. Então, como é que é lidar com tanta pluralidade na hora de percepção de experiência? Como é que vocês têm isso na prática? Não sei, tem que ter algum segredo? Vamos trazer o que a gente estava falando ali fora? Exatamente. Nós estávamos conversando ainda há pouco justamente sobre isso, né? Que nós temos uma grande pluralidade aqui, em América Latina. E a gente entendeu como trabalhar ela ao longo desses 5 anos. Óbvio, tem muita coisa que está sendo construída, né? É um trabalho orgânico que a gente chama. À medida que a gente traz mais insumos, a nossa estratégia ela vai se moldando para que a gente consiga atingir aí o sucesso do nosso cliente. Mas nós temos uma questão que nós somos uma empresa global. E que muitas vezes a tomada de decisão sobre um aporte, sobre uma mudança de processo, sobre uma mudança de uma grande ferramenta, ela acontece globalmente. Então não dá para a gente falar de experiência do cliente só aqui. A gente tem que envolver as outras regiões. E, poxa, nosso CEO fez um trabalho excepcional, sendo realmente o sponsor disso. A gente fala, né? Como que a gente começa a fazer CX dentro das empresas? Tem empresa que começa de baixo, né? Ou seja, bota na operação e espera que absorva. E no nosso caso, a alta liderança se engajou muito, né? Nós fizemos os 2 caminhos, né? Viemos da alta liderança para baixo e viemos da operação para cima, para que eles se encontrassem, convergissem para o mesmo caminho. E, às vezes, acontecia, e ainda acontece, da nossa liderança ter que defender coisas para fora para que a gente possa entregar, né? E as outras regiões começaram a perceber, poxa, tem coisa aqui que vale para a gente, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, acho que é super legal dizer que nós somos benchmark dentro da CNH Industrial para a expansão dessa estratégia de CX globalmente. Né? Então, acho que é um louro muito grande. Temos muitos passos a serem dados. Não é fácil. É mais fácil no speech do que no dia a dia, na operação. De você ter que criar os fóruns, os momentos, as provocações para que essas decisões elas sejam levadas e tomadas por quem deve, obviamente, né? Então, não é um mar de rosas. Mas, poxa vida, nossa liderança... é um grande... Eu acho que é o maior desafio que a gente tem, né? Porque hoje o cliente, o brasileiro, o cliente argentino ou o cliente de qualquer outro país do sul do Brasil, do sul da América, é diferente do cliente da América do Norte, é diferente de um europeu, né? Sim. E trazer isso, né? Muitas vezes trazer, por exemplo, a velocidade com que o cliente brasileiro espera as tomadas de decisão. Como trazer isso dentro de uma empresa italiana? Sim. Personas distintas, perfis distintos Exatamente. De trabalho, cultura. Vocês querem um abraço? Porque não parece que tá fácil. Não, mas não tá fácil. Mas a gente fala assim, de uma forma leve, porque... nós temos muita consciência da estrutura que está por trás disso, né? E hoje as nossas pessoas, elas se sentem muito suportadas.
óbvio, né? A gente não atinge todo mundo ao mesmo tempo, né? Cada um vai... Nem tudo são flores, cada um vai entrando ao seu ritmo dentro disso. Mas quando a gente vai para as redes sociais, de uma maneira geral, a gente vê os nossos colaboradores muito orgulhosos de tudo isso que eles estão entregando e se sentindo parte de tudo isso. Não é fácil. Uhum. A operação não é simples. Mas isso, sem dúvida, veio da alta direção. É. Então, isso que você acabou de falar, não é fácil. Mas quando tá todo mundo junto, é mais fácil. O alinhamento. Quando o alinhamento é uma coisa muito forte dentro da empresa, né? Os nossos gestores, isso que a gente está falando aqui é exatamente o alinhamento dos nossos gestores, né? E que a gente realmente entende e compra, porque tem muitas vezes que a gente tem um alinhamento de um gestor e que a gente não entende Consegue aquilo executar. como verdade, né? Mas não, nossos gestores, eles realmente, a gente tem o mesmo alinhamento. E eu acho que é isso que é o que a empresa tá ganhando muito, que é a crença cultural está realmente sendo absorvida por nós, colaboradores. Uhum. Acho que principalmente essa questão do one team. Somos um único time. A satisfação do nosso cliente depende de todos nós. Então, verdade. isso está muito no cerne desse novo momento da empresa. Acho que em especial nesses últimos 5 anos, poxa vida. Entregamos muito, ouvimos muito isso na percepção do nosso cliente. Acho que os nossos indicadores, eles mostram isso. Acho que a consciência das pessoas mostram isso, né? E eu acho que é uma consciência geral. Aí vou citar outras pessoas aqui. Algumas semanas atrás, a gente esteve aqui em São Paulo participando de um evento de experiência do cliente, né? Muito conhecido. E um dos palestrantes, o Lucas, da Lelo, Inclusive, gravou esse podcast. Maravilhoso. E assiste esse episódio também. Temos a Lelo, temos Lucas Fonseca. muito bom. E ele fez um post há pouco tempo atrás, mostrando, né, uma empresa, um concessionário em si, que explicava ali como que o cliente deveria se portar ou posicionar a sua nota em relação ao NPS quando ele fosse consultado, né? 9, muito bom, você tá 10, muito bom, você tá satisfeito. 9, tá ok. 8, horrível. Tá ruim. Uma leve influência aqui, só um pouquinho. Gente, e assim, eu acho que um ponto crucial é que a nossa rede como um todo, as nossas pessoas como um todo, tiveram essa percepção e têm essa compreensão de que é mentir para si mesmo. Você tem uma generosidade gigantesca de uma conversão de 35% dos clientes que atendem a nossa ligação, nosso chamado, ainda pesquisa de satisfação por telefone, tá? Uma coisa diferente, é uma coisa do nosso mercado. 24 mil que não pesquisas. é tão digitalizado ainda assim, né? Essa galera não é tão digital, talvez então não faz sentido fazer ali via WhatsApp. Pode até ser, mas ele não se sente à vontade, às vezes, de trazer aquilo no digital. Ele gosta do humano, da pessoa, é uma característica mesmo. Óbvio, a gente acompanha as tendências, mas seguimos As tendências num do grande nosso cliente, o resto que lute, né? Gosto desse estilo, porque a galera quer copiar o que tá na moda das outras empresas, né? E não que a gente queria ter um não processo estude. igual. E não que a gente não estude, E aí a gente vai de estuda. novo, né? No que eu falei, a empatia. funciona. O que o seu cliente quer, né? O que o Não seu funciona um processo segmento que igual ele do outro. precisa. Exato. Então, isso mesmo. acho que esse poder de percepção, de falar, gente, não adianta mentir pra gente mesmo, né? Generosidade dele, ele tá me dizendo o que eu preciso trabalhar para realmente entregar aquilo que ele espera. E talvez o que ele ainda nem sabe que ele espera. Então, gente, pelo amor de Vou fazer Deus. uma pergunta bem capciosa que eu não tinha pensado em fazer antes, mas tô pensando aqui agora. Vai lá. Uma das coisas que eu falo muito sobre a diferença cultural que a gente tem, principalmente para a América do Norte, é o comportamento padrão humano. Uhum. Não tô nem considerando cliente, mas a forma de se portar humana. Então, se você chega num hospital americano, a primeira coisa que te perguntam é de 0 a 10 o quanto dói. Uhum. Verdade. Porque eles têm esse padrão de classificação e para eles faz sentido. Sim. Não faria o menor sentido você colocar isso no hospital brasileiro, porque todo mundo daria 10. Exato, provavelmente. Porque o nosso senso de urgência é um pouco diferente. Então, considerando esse aspecto cultural, né, de como nós classificamos sentimentos culturalmente, estatisticamente, de uma forma diferente, vocês sentem na vida real essa diferença no NPS? Olha, eu vou te dizer que eu acredito muito na metodologia, né?
E eu acho que é uma questão até subconsciente, Sim. né? E é diferente, às vezes, quando a gente começou a falar de NPS, 2015 ainda, através da Case Construções, né? Acho que foi a primeira marca que começou a fazer. 2015 é case. A gente tinha muito aquilo da visão da escola, né? Se eu tirei 7, eu passei, gente. 7 é muito bom, né? E é subconsciente. De 0 a 10, é a pergunta do NPS. O quanto você recomendaria a marca para um parente ou um amigo próximo? Cara, quem que você vai recomendar para teu pai, para tua mãe, para teu filho? Se é parte do seu histórico, da sua proximidade, você vai recomendar quem é muito bom. Você não vai... se o cara é bom, se é teu parceiro, você vai dar 9, 10. Você vai criar a oportunidade para falar bem daquilo, para levar outras pessoas com você. Cara, eu quero que você sinta a mesma felicidade que eu tô sentindo de fazer negócio, de ter uma relação longa com essa marca. Se você dá nota 7, 8, gente, é aquele negócio. Tá muito bom, eu aceito, eu gosto. Só que eu entendo que pode ter melhores. Então, se eu precisar fazer uma nova relação de aquisição, construir alguma coisa, eu, em primeira pessoa, vou entender o que tem no mercado. Porque pode ter outro. E é subconsciente. Porque ele não ficou encantado, né? Aquela Sim. pessoa que 7, 8 Tá no não ficou básico. encantado, tá no Mas básico. na análise, vocês levam em consideração o aspecto cultural? Levamos. Ele deu 7, mas ele tá feliz. Eu só tenho que pensar aqui como ser melhor. Não. Da interpretação dele, do indicador, não. Tá. Porque ele é padrão. A gente trabalha com o NPS justamente por ser padrão. Perfeito. Aí, o que se diferencia entre os países, enfim, são as metas, né? As metas que são definidas por cada As cada região. verbalizações, o deep dive, Isso. né, a priorização. Esse é o trabalho de diferenciação, mas a métrica em si, ela tá clara. Ela É é aquilo ali padrão. mesmo, é subconsciente na cabeça de todos nós, né? No final das contas, a gente acredita muito nisso. Óbvio, a gente sabe, imagina, que esses bons ventos de 35% de conversão, em algum momento, eles podem vir a cessar. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, a gente tem estudado muito a questão do conceito do NPS 3.0. E há 4 anos atrás, o time começou a trabalhar no deep dive do NPS para os indicadores que refletem o nosso universo. Dentro da indústria, né? Você fez parte dela em algum âmbito. Existe muito a questão da área olhar para o seu indicador e falar, eu tenho que entregar isso. Se eu entreguei, meu tick está feito e meu objetivo está entregue. E, historicamente, esses indicadores não refletem o sucesso do cliente, que é uma ilusão, né? Ele precisa refletir o sucesso do cliente. Então, fazer o deep dive desse NPS para os indicadores das áreas que se relacionam com as jornadas no ciclo de vida do cliente, para a gente fazer esse acompanhamento, para a gente fazer essa percepção, essa governança, é importantíssimo, né? Se em algum momento essa fonte secar, como que a gente garante que mesmo sem ter essa fonte, a gente está sabendo que o que a gente está fazendo entrega o melhor para o cliente? Em tudo, né? E não olhando apenas sobre o aspecto da compra ou do uso, o todo. Na operação, Rê, vocês já têm... Eu percebi que vocês são bastante... Eu não sei qual é a palavra certa para falar o que eu quero falar, mas vocês falam o jargão da tecnologia. Vocês não estão citando jargões do chão de fábrica, vocês estão falando deep dive, entendeu? Vocês já estão no nível de evolução aqui diferenciado. Mas lá na operação, quando vocês vão acompanhar, então, esses indicadores, são os indicadores padrão que nós, réis mortais, que não somos da indústria, entendemos? Ou já é Health Score, NPS, CSAT, SES? O que vocês olham de indicador? Tá. Então, vamos lá. O primeiro, então, é o NPS, né? Que a gente avalia, então, o nível de lealdade do cliente, de fidelidade. Aí a gente faz... eu chamo de CSI, vocês chamam de CSAT. Tá. O CSAT, então temos o NPS, o CSAT. E agora a gente tem o DSI, que eu acho que é extremamente importante, que é o nível de satisfação do concessionário para com a empresa. Legal. É do parceiro ali. Do parceiro. Perfeito. Né? Então, e aí, para complementar, né, para finalizar, a gente tem um nível de satisfação dos nossos colaboradores
com a empresa. Então, eu acho que isso estou falando dos principais, né? Uhum. Mas eu acho que fecha um pouco. Então, a gente tem o cliente, né? Com o NPS, com o CSI. A gente tem o concessionário. E aí, a gente tem nosso interno. E eu acho que isso fecha um pouquinho o ciclo para trazer realmente essa cultura nossa, né? Sim. Porque não adianta nós só sabermos o que o cliente, a satisfação do cliente, mas e a satisfação do concessionário? E hoje tem total ligação. Hoje a gente consegue enxergar no nosso DSI, que é um índice que avalia essa satisfação, a ligação do NPS com o DSI. Uhum. E eu acho que o legal é que não é só o indicador, né? Vocês ranqueiam? Vocês falam, olha, você foi o melhor concessionário? Temos ranqueamento. Sim, mas acho que a grande questão e o principal insumo dali é que mais do que olhar o indicador numérico, é que nós utilizamos todo o insumo que vem dali para desenvolver aquilo que necessita ser desenvolvido dentro. Exatamente. Então, acho que isso é legal, acho que isso é importante. E a questão de divulgar isso, de ampliar isso para a empresa e provocar a revisão dos indicadores de cada área, porque não adianta alguém vir de fora e falar, o indicador da sua área tem que ser tal. E é isso aqui que vai acontecer. A gente pega a voz do cliente, o que ele está sinalizando, e a gente leva para a área e fala, esse indicador que você propôs aí, cascateia aqui. Como que a gente faz para garantir que esse indicador reflita o trabalho que está aqui? Então, teve um time excepcional trabalhando para construir isso. E é importante dizer que hoje, todos os nossos colaboradores, por exemplo, têm o NPS como objetivo. Né? Que a gente tem uma métrica, né? A gente tem um plano de objetivos anual. Todos os colaboradores têm o NPS e agora o DSI também, que é do dealer. Legal. Tem dentro dessa forma como vocês fomentam a cultura, pequenos rituais? O que vocês fazem ali semanalmente, mensalmente? Como é que educa 10 mil pessoas? Vamos lá, tem sim pequenos rituais. Acho que o primeiro deles, de uma forma geral, é transformar o NPS, o insumo que está ali dentro da pesquisa, a nossa Bíblia, né? O nosso direcionador. Então, comunicação interna tem um papel fundamental e está fazendo um trabalho grandioso para que isso alcance todos os níveis que precisa. E aí a gente divulga a NPS, a gente divulga as ações, a gente divulga um pouco dessa visualização. Outra questão que está nos rituais é a gente manter esses grupos que foram construídos para suportar a estratégia, para suportar os outros, que hoje são 500 pessoas, um pouquinho mais de 500 pessoas. A gente tem recorrências quinzenais com esses grupos, que são momentos de atualização, onde a gente traz a comunicação mais para perto, para garantir que eles entenderam. Porque no final das contas, na operação, não é a Grazi que vai estar. Quem vai estar lá para suportar, para entender uma oportunidade, para trazer visibilidade de algo interessante, é o embaixador. Né? É o cara que está lá. Então, eles precisam ter uma comunicação muito ampla. Então, os rituais quinzenais de encontro. Da mesma forma que tem com os embaixadores, a gente tem com os líderes de milestone. Cada milestone é assessorado por uma pessoa da liderança, que é o nosso líder de comitê, e essa pessoa tem seus fóruns mensais. A gente tem fóruns onde a alta liderança e a middle management participam, onde a gente mostra o que a gente entregou, onde a gente discute os indicadores, aquilo que precisa melhorar. Então, tudo isso está na recorrência, sim ou sim. A gente já está colocando no calendário a recorrência do ano que vem. Porque se a gente deixar para pensar, quando que a gente vai se encontrar para falar disso? Não vai, nunca. Vai ser impossível, né? Então, a gente cria esses momentos. A estrutura de governança tem os fóruns específicos e as ferramentas que suportam aí essa construção e, enfim, esses rituais, Sim, né? os Então, rituais da cultura. E além disso, a gente tem também, né, muitos rituais aí, que são pequenos rituais promovidos pela nossa área de recursos humanos, que chama os multiplicares, né? Então, são momentos que multiplicam algum tipo de processo. Então, eu acho isso super legal, super importante. São momentos curtos e aí ele tem realmente uma amplitude bem grande, então, de todos os assuntos, né? Então, se eu, por exemplo, quiser hoje desenhar um multiplicar para passar sobre aqui a nossa experiência que a gente teve
a gente tem essa liberdade de ter para poder realmente, aos poucos, ir disseminando o conhecimento. Tá. É. Grazi não, Rei, eu vou ter que te pedir um favor muito importante pra mim, tá? Por favor. Você vai olhar no fundo dos olhos daquela câmera. Ai, meu Deus. Você vai contar, você vai dizer para aquele gestor que acha que parar a operação para participar de um ritual, de um treinamento é perda de tempo, o que você tem a dizer para ele? Olha, eu acho que quando a gente para, né? E aí eu vou trazer uma experiência que eu posso trazer de 2 Perfeito. semanas atrás. A gente teve a oportunidade, minha área, né? Foi desenhado pelo meu diretor. Um programa chamava Reconexão. Que eu garanto que muitos gestores vão falar que para quê? Reconexão? Ficar 2 dias numa ilha, né? Me convida. Não, então. Eu, no auge da minha eletricidade, no auge do meu estresse, falei, jamais que eu vou conseguir. Eu não vou ficar numa ilha 2 dias. Não vou. Eu só falava assim, tem água quente. A minha preocupação era essa. Tem sinal de celular? Qual Não operadora tem que vai ter sinal. sinal? E a gente foi com esse propósito de se reconectar. De se desconectar para se reconectar. E foi maravilhoso. Eu queria ficar lá 1 semana. 2 dias para mim foi pouco. Né? Então, assim, o que eu posso trazer, por exemplo, desse treinamento que a gente fez, o que a gente ganhou, o que a gente absorveu e o quanto que a gente vai melhorar é muito mais que 2 dias. Uhum. Então, Então, já que você não, tem que já parar que você pra não afiar uma falou, chave. fala Não na falei boca do olhando olho. pra... Fala na boca do olho, gente. Fala, para, gente, para. Porque a gente tá tão imerso Para no pra olho. afiar esse machado. A gente tá tão imerso no olho do furacão que às vezes a gente fala, gente, não dá tempo de fazer isso, Não esquece, dá. eu tenho que fazer a operação rodar. E você perde a oportunidade de muitas vezes olhar para aquilo que faz sentido e que vai trazer uma produtividade muito maior. Que é Por quê? você, né? Olhar para você. Sim. Né? Porque a gente está tanto nessa responsabilidade de ser líder, de entregar, de atender, né? De trazer a melhor experiência para o cliente, né? Mas Isso se é eu não fundamental. sei o que tá acontecendo, se meu treinamento tá em déficit, se eu tô mentalmente Como que eu vou cansado, fazer não vou isso? entregar Você não nada. consegue entregar. Perfeito. E eu acho que, assim, aquele gestor que não tem essa visão, precisa parar para pensar. Bom ponto. Porque eu tive a sorte de ter um gestor que Que realmente abraçou isso. abraçou essa ideia. Ah, mas tá chegando aquele momento que eu começo a ficar triste, que a gente vai ter que dar tchau, que o programa tá acabando. Ah, e pra acabar, gente, eu gosto de acabar com aquela frase de desfecho, aquele momento de inspiração de fato para as outras empresas. Claro que tudo que vocês contaram é muito inspirador, principalmente por ser num cenário onde a gente não tá acostumado a ver, Uhum. né, esse formato de experiência, esse formato de sucesso, esse formato de atendimento tendo tanta relevância. Mas se vocês pudessem classificar qual que é o maior desafio da clientização, de olhar para o cliente de verdade lá na indústria. Eu vou trazer sobre o meu ângulo de Pode visão. começar. Pelo meu ângulo de visão, o principal desafio é como você pulverizar essa percepção do cliente. Né? Você atingir todas as pessoas que precisam estar engajadas e cientes do desafio como um todo. Então, para mim, capilaridade, conseguir alcançar e trazer realmente a compreensão para todas as pessoas da companhia é o maior desafio. Qual que é o maior desafio da clientização? E para mim, que a gente estava até conversando antes, eu acho que na verdade, a expectativa do cliente atual muda muito rápido. Então, trazer essa versatilidade, essa velocidade para aquilo que o cliente realmente precisa e é para a expectativa dele. Tá. Então, hoje, trazer aquela empresa, né, multinacional, com culturas diferentes, para essa realidade do nosso cliente, eu acho que hoje é o nosso maior desafio. E, Robs, falando de experiência do cliente, vocês vão ver que tudo que a gente falou aqui é cultura. A gente falou da porta para dentro. Como reflexo daquilo que está lá na ponta. O meu apelido é Miss Cultura. A gente não falou aqui, no final das contas,
dessa questão do que foi disponibilizado para o cliente, da tecnologia que foi colocada lá para ele, da mudança no atendimento XPTO. Por quê? Porque o importante para a gente, quando a gente fala da indústria, é trazer isso para o cerne da empresa, porque o resto vem naturalmente, né? Uhum. Se a gente está acostumado a olhar para isso, se a gente está certo da estratégia, vai acontecer. Vai E fluir. aí, poxa, melhor que a gente Técnica vem, falar... né? melhor do que a gente falar da New Holland, da Case, agricultura, construção, do banco, é o próprio cliente ter essa percepção e falar da gente, né? Perfeito. Não menos importante, vocês querem deixar pontos de contato? Vocês querem recomendar um material que inspira vocês? Um livro, um artigo? Quer deixar o LinkedIn? Gente, não me procura que eu não estou disponível. Muito bom. A despedida de cada uma, por favor. Bom, eu acho que assim, a formação de um líder, de um profissional, não se dá só da parte técnica, né? Então, Perfeito. eu acho que todas essas literaturas, e aí cada um pode procurar a melhor literatura, mas procurar uma literatura que te ajude, né? No âmbito da inteligência emocional, de como conseguir realmente hoje, né? Com muitas, muitas responsabilidades que a gente tem ao mesmo tempo, né? Hoje nossa vida não é fácil. A gente conseguir realmente trazer o melhor e entregar o melhor, né? Dentro das nossas expectativas. Então, eu gosto de livros de inteligência emocional. Sobre clientes, eu acho que o nosso best-seller é como o da Disney, né? Que fala um pouquinho o jeito Disney de atender, de encantar os clientes. Então, isso eu acho que, para mim, ainda continua best-seller. Mas eu acho que cada um tem que buscar dentro Entender de o seu si déficit. o teu déficit e aí procurar a literatura. Mas eu realmente gosto de seguir nesse caminho. Soft skills, palavra da moda. Exatamente. Muito bom. Unânime. Acho que o jeito Disney de encantar clientes realmente é uma leitura que vale a pena. Gosto muito também de uma série de Harvard Business que tem 10 livros que falam de gestão de pessoa, de inteligência emocional, de gestão em crise. Eu acho que traz muito insumo. Eu gosto muito de ler coisas que mostrem situações reais e que eu posso refletir como inserir isso dentro da nossa estratégia. Então, acho que essas literaturas são ótimas. Inclusive, agora, nós tivemos a 2ª edição do nosso CX Awards interno, onde a gente premia as pessoas através dos projetos que elas entregaram e que mudaram, de alguma forma, a experiência do cliente. E nessa 2ª edição, cada um dos nossos embaixadores, champions de cultura, times de milestone, quem é da equipe sabe, né, que essas são as nomenclaturas que a gente utiliza, eles receberam um Kindle com um livro que é a experiência do cliente na teoria e muita prática. Para mim, é um livro excelente. A gente conhece outros profissionais da área, a gente consegue ver outras experiências, expertises que, gente, é para estar na cabeceira, é para você consultar, é para você realmente buscar aquilo que te serve. E, gente, não precisa só ser literatura, né? A gente, normalmente, quando vai participar de algo Ouve assim... um podcast. a gente fala, poxa, quem é intelectualizado, né? Queremos todos ser, lê um livro, né? Mas o livro é uma das fontes, gente. E-book, é podcast, é um vídeo no YouTube. Conectar com uma outra pessoa, aproveitar um momento. A gente tem algumas oportunidades de dividir, né, experiências. Eu acho que isso enriquece muito. Então, de uma forma bem ampla, busque aquilo que melhor atende aquilo que você deseja. Você é o cliente nesse caso. É isso mesmo. Perfeito. Meninas, só tenho a agradecer a presença de vocês. Obrigada. A inspiração de mercado que vocês trouxeram. As boas práticas, as dicas. Foi tudo muito bom. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui na nossa casinha também. Com certeza. Então, muito obrigada. E vocês, eu vou ver no próximo episódio. Vocês não vão fugir, vão continuar aqui acompanhando tudo. E começa a mandar dica aí, gente. Começa a mandar pergunta. Comenta aqui. Não sei se vocês estão vendo ou ouvindo. Eu nem sei o que vocês estão fazendo. Vocês não me contam. Você está vendo esse podcast ou você está ouvindo esse podcast? Me conta que essa informação é importante para eu saber se eu paro de fazer careta ou não. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.
Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.